O maior problema do Homem-Aranha em Sem Volta para Casa pode, na verdade, ser a solução para o maior problema do personagem no universo cinematográfico da Marvel como um todo. De que problema é esse que eu tô falando? Vamos conversar sobre isso tudo, sobre a solução, que é o mais empolgante de tudo, aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e é o seguinte, um dos maiores problemas do Homem-Aranha nos cinemas hoje em dia é a guarda compartilhada que ele tem entre a Marvel Studios e a Sony Pictures. Mas não é desse problema aí que eu vou falar nesse vídeo aqui, até porque esse problema pode ser resolvido muito facilmente. Aliás, pode já ter sido resolvido facilmente lá no novo acordo que a Marvel Studios fez com a Sony em 2019. Só para dar um contexto maior aqui, caso você esteja perdido, o Homem-Aranha é um personagem da Marvel, mas a Marvel vendeu os direitos de adaptação cinematográfica dele para a Sony Pictures lá nos anos 90. Então, apesar do personagem ser da Marvel hoje em dia, os filmes dele, os direitos dos filmes dele são de outro estúdio, são da Sony. E para colocar o Homem-Aranha dentro do universo cinematográfico da Marvel, precisou rolar um acordo entre os dois estúdios. É basicamente uma guarda compartilhada do personagem nas telonas. Esse acordo de guarda compartilhada teria acabado lá em 2019, mas eles firmaram um novo acordo, do qual nós não temos todos os detalhes. Porém, o que foi anunciado é que seria para mais um filme, ou seja, Homem-Aranha Sem Volta para Casa seria o último filme do Tom Holland como Homem-Aranha nessa guarda compartilhada entre Sony e Marvel. Inclusive, o próprio ator Tom Holland diz que ele não tinha contrato para mais filmes, então pode ser que ele não vá voltar, pode ser que esse seja o fim dele, caramba, olha só a preocupação, mas não é um problema, como eu disse, porque o próprio Tom Holland já falou em entrevistas que a Marvel Studios e a Sony estão se dando bem agora. Ele não acha que o problema que aconteceu lá em 2019 do acordo acabar vai se repetir, ele acha que tá tudo certo. Se os estúdios precisarem se entender de novo, eles vão se entender. Então, isso já pode estar solucionado lá nos bastidores e a gente só não sabe ainda. E mais, Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa é um filme que vai explorar o multiverso, versões alternativas de Homem-Aranha e dos vilões de Homem-Aranha vão aparecer, o que indica que se por acaso no futuro, a Marvel Studios quiser ficar com uma versão do Homem-Aranha, dividindo o lucro com a Sony, porque a Sony é dona do Homem-Aranha nos cinemas, e a Sony Pictures quiser desenvolver um outro Homem-Aranha por conta própria, para interagir com Venom, com Morbius, elas podem. Tudo é possível de agora em diante, e eu aposto, eu já até comentei em outro vídeo, que nós devemos ter muitas versões alternativas de Homem-Aranha no futuro aí nos cinemas. Mas daí você pode perguntar, Loquia, beleza, então se não é esse o problema, qual é o maior problema de Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel que esse novo filme pode resolver? Bom, o maior problema tem nome e sobrenome: Tony Stark. Mesmo depois do Homem de Ferro se sacrificar em Ultimato, o Homem-Aranha continuou dependente dele durante os acontecimentos de Homem-Aranha Longe de Casa. Então, como é que agora, tendo a sua identidade revelada em Sem Volta para Casa e sendo acusado de vilão, a Marvel Studios e a Sony podem resolver o problema do Tony Stark na vida do Homem-Aranha? E se por acaso você está confuso com o Tony Stark ser um grande problema mesmo, nós vamos voltar a isso. Só que antes, para justificar a minha tese aqui que eu estou defendendo nesse vídeo, nós precisamos mergulhar nos quadrinhos que servem de inspiração para esse novo filme do Teioso, o Sem Volta para Casa. Mas antes de mergulhar nesses quadrinhos, deixa eu te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar informado do mundo de super-heróis, para não perder os próximos vídeos que eu publicar aqui contando as novidades de Homem-Aranha. Adoraria ter a sua companhia aqui com a gente nos próximos vídeos. E um grande abraço e um beijo no coração de quem já faz parte da família Loki e está sempre me apoiando aqui. Então vamos para os quadrinhos que estão inspirando, estão servindo de inspiração, na verdade, para Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa. O primeiro desses quadrinhos é a mega saga do Homem-Aranha, o Aranhaverso. Nessa saga famosíssima que até teve continuação, o Aranhagedon, eu contei essas duas histórias aqui no canal, vou deixar os links aqui embaixo. Vale a pena demais você clicar e assistir para
conhecer a verdadeira história do Aranhaverso e do Aranhagedon depois, então vai lá e assiste depois, já pode abrir uma outra aba, sei lá, salvar para assistir mais tarde, enfim. O que acontece inicialmente? A trama do Aranhaverso. Uma família de vampiros interdimensionais conhecidos como herdeiros viajam pelo multiverso para consumir os totens de aranha. O que são esses totens de aranha? São pessoas em realidades diferentes que ganham poderes de aranha. E isso faz com que aranhas de todo o multiverso se reúnam para lutarem contra os herdeiros por sobrevivência. Só por ser um mega crossover entre versões alternativas de aranha nos quadrinhos, é claro que o filme está se inspirando nisso. Outro arco dos quadrinhos que está servindo de inspiração é Crise de Identidade. Nessa história, o Norman Osborn acusa o Peter Parker de ter matado um criminoso e basicamente vira a opinião pública contra o teioso. Para lidar com essa situação, o Peter Parker adota 4 diferentes identidades. 2 delas são mais super-heróicas e 2 delas são mais vilanescas. Para que, ao mesmo tempo que ele consiga continuar ajudando as pessoas, ele também investigue a verdade por trás das suas acusações e consiga provar a sua inocência. No filme parece que vão adotar um pouco as ideias do arco Crise de Identidade pelos uniformes diferentes de aranha que apareceram até agora em vazamentos de brinquedos e tal, e até no trailer também, mas a principal inspiração é o fato do Peter estar sendo acusado de ser um vilão. O terceiro arco dos quadrinhos que inspira Homem-Aranha Sem Volta para Casa é Um Dia a Mais. Atualmente todo mundo tá mencionando esse arco aí como uma inspiração para o filme, porque ele se passa em um período em que a identidade do Homem-Aranha está pública. Então todo mundo sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha, porque nos acontecimentos da Guerra Civil dos quadrinhos, para ajudar o Tony Stark, o Peter Parker torna a sua identidade secreta pública. E isso dá muito ruim para ele. O Peter Parker passa a ser perseguido até que a própria Tia May é baleada por acidente e fica à beira da morte. O Peter então fica desesperado. Ele vai buscar a ajuda do próprio Homem de Ferro, que diz que não pode ajudar, busca a ajuda do Doutor Estranho, que também diz que não pode ajudar, e no fim das contas quem oferece ajuda a ele é o Mephisto, que oferece o seguinte acordo pro Peter: olha, eu até posso salvar a Tia May, mas em troca você vai ter que me dar a sua vida, o seu relacionamento, o seu casamento com a Mary Jane, porque na época o Peter era casado. Nos bastidores, essa na verdade foi um baita esforço dos roteiristas para resetar o personagem do Homem-Aranha, porque eles tinham achado já que o Homem-Aranha estava muito longe da sua essência. Ele não era mais um estudante que sofria desilusões amorosas, ele estava ali casado, com a vida estabelecida, ele estava com a identidade pública, então eles queriam voltar o Homem-Aranha ao seu estado natural, e aí fizeram esse arco dos quadrinhos aí, inventaram esse pacto com o Mephisto para resolver tudo. Tanto é que esse arco é extremamente polêmico até hoje. Mas enfim, nesse acordo com o Mephisto, em vez de só salvar a Tia May em troca do casamento com a Mary Jane, o que acaba acontecendo é que a vida inteira do Peter Parker é resetada e meio que não fica explicado inicialmente o porquê. Mas basicamente o mundo esquece que Peter Parker é o Homem-Aranha. Inclusive tem colegas dele de escola que tinham morrido e voltaram a existir, como se tivessem resetado o personagem mesmo. Foi preciso que vários anos depois, numa minissérie em quadrinhos chamada One Moment in Time, ou seja, um momento no tempo, fosse explicado essa situação aí. E foi revelado naquele quadrinho que, na verdade, além do pacto com o Mephisto, o que aconteceu foi que o Doutor Estranho, o Senhor Fantástico e o Tony Stark se reuniram e juntos eles devolveram a identidade secreta pro Peter. Ou seja, o Mephisto fez o acordo para salvar a Tia May, mas o Doutor Estranho com Tony Stark e o Senhor Fantástico foram eles que devolveram a identidade secreta pro Peter. Maior confusão. E no filme Sem Volta para Casa, parece que isso vai servir de inspiração pro Peter ir buscar ajuda pro Doutor Estranho e o Doutor Estranho fazer aquele feitiço lá que vai causar a confusão toda, mas que também no fim das contas pode devolver a identidade secreta ao Peter Parker. Então você já entendeu como esses 3 arcos de história
inspiram a trama de Homem-Aranha Sem Volta para Casa? E presta atenção no seguinte, no fim do arco do Aranhaverso, várias versões diferentes de Aranha continuaram a manter contato, algo que também pode rolar nos cinemas. No fim da crise de identidade, o Homem-Aranha prova a sua inocência, enquanto no fim de Um Dia a Mais, acaba o relacionamento do Peter com a Mary Jane e todos esquecem a sua identidade secreta. Agora, como é que isso pode resolver o grande problema do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel, que é o Tony Stark? Agora nós vamos falar sobre isso, mas deixa eu só te pedir para compartilhar esse vídeo, hein? Porque eu te dei tanta referência aqui, você tá entendendo tão profundamente os conceitos que inspiraram o próximo filme do Teioso, que, pô, eu acho que eu mereço uma moral, me dá uma forcinha aí. Compartilha o vídeo, deixa o like, essas paradas todas. Muito obrigado, mas enfim. Por que o Tony Stark é um grande problema do Homem-Aranha do Tom Holland? Se tem uma característica base que se repete em várias versões diferentes do Homem-Aranha, é o fato do Peter Parker, com a sua genialidade, a sua sagacidade, conseguir se virar sozinho como super-herói. Afinal, nós temos que lembrar que esse é um cara que, adolescente, desenvolveu uma baita tecnologia de lançador de teias. Essa genialidade do Peter aparece uma vez atrás da outra nas histórias dele, quando ele tem que desenvolver alguma solução bizarra para conseguir vencer os seus inimigos, que várias vezes são até mais poderosos que ele. E no UCM, no universo cinematográfico da Marvel, para poder inserir o Peter Parker rapidamente na trama de Capitão América Guerra Civil, simplesmente colocaram o Tony Stark chegando lá e recrutando ele, fazendo um uniforme para ele e dando tecnologias das indústrias Stark para o garoto. Basicamente, o Peter Parker do universo cinematográfico da Marvel, ele não precisa resolver tudo sozinho, porque o Tony Stark, ou então as indústrias Stark, os contatos do Tony Stark, como por exemplo o Happy Hogan, que era o ajudante do Tony e que apareceu para ajudar o Peter durante os acontecimentos de Longe de Casa, tudo isso está sempre ali, à disposição do Peter para ajudar ele no que ele precisar, ou seja, não é um aranha que resolve as suas coisas sozinho. É tipo, daria pra dizer que é um Peter Parker meio mimado, porque recebe tudo na mão ali, todas as soluções estão na ponta dos dedos, até um uniforme mega tecnológico ele pode conseguir assim, ó, no instalar de dedos. Agora, como é que a Sony Pictures e a Marvel Studios podem resolver isso? Podem transformar o Peter Parker do Tom Holland num Peter Parker, num Homem-Aranha raiz, aquele Homem-Aranha que resolve os seus próprios problemas. Bom, com essas referências todas nos quadrinhos que eu mencionei, a gente já tem uma boa ideia. Eu falei, no fim do Aranhaverso, Homens-Aranhas de realidades diferentes mantêm contato. No fim de Crise de Identidade, o Homem-Aranha prova sua inocência. E no fim de Um Dia a Mais, todo mundo esquece que o Peter é o Homem-Aranha. E se todo mundo esquecer que o Peter é o Homem-Aranha, significa que as pessoas lá das indústrias Stark também podem esquecer isso. O Happy Hogan pode esquecer isso. E essa pode ser a oportunidade perfeita para tirar o Peter Parker da sombra do Tony Stark. Você imagina aí num quarto filme do Homem-Aranha com o Tom Holland, onde ele pode estar entrando na faculdade já, vai surgir algum problema e ele não vai poder pedir ajuda, porque ninguém sabe quem é ele, então ele vai ter que desenvolver as suas próprias soluções, se tornando finalmente um herói dono do seu próprio nariz. E mais, se a relação dele com a Mary Jane, ou a Michelle, nesses filmes da Marvel, for resetada também, assim como aconteceu nos quadrinhos, significa que o Peter do Tom Holland vai acabar numa situação bem parecida com o Peter Parker, com o Homem-Aranha, das outras versões dos filmes, onde ele está inicialmente sozinho, sem nenhum interesse amoroso e vai ter que começar a se desenvolver, a construir a sua vida do zero, cheio de problema com boleto, sabe? Um Homem-Aranha com boleto para pagar finalmente no universo cinematográfico Marvel. E isso é muito empolgante, porque é basicamente o maior problema do Teioso no filme, sendo a grande solução para ele nesse universo cinematográfico.
Comenta aqui o que você acha do Peter Parker do Tom Holland, se ele pode melhorar. Você acha que ele vai melhorar desse jeito mesmo que nós conversamos aqui nesse vídeo? A vida dele vai ser resetada e pronto, acabou? Comenta aí, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Ué, encostei no microfone. Não pode encostar no microfone.